Se você é contra o governo Bolsonaro, já se inscreve no canal e curte o vídeo para não esquecer de fazer isso depois. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Tem um esboço de golpe miliciano aí no ar. Eu falei disso ontem, eu vou falar mais sobre isso. Vamos ligar alguns pontos. Para começar, o STF decidiu, faz muito tempo já, que policiais não podem fazer greve. Então greve de policiais é ilegal. E aí, bandidos de farda lá no Ceará. Bandido por quê? Porque quem usa capuz e arma é bandido, não é polícia. Então bandidos fardados lá no Ceará estão fazendo greve e eles estão invadindo quartéis e tomando quartéis e estão pedindo melhores salários e tudo mais. Só que isso é balela. Por que é balela? Porque já foi provado, tem fotos provando que tem assessores de ministérios do governo Bolsonaro infiltrados ali nessa manifestação. Ou seja, o governo Bolsonaro está implantando milícias nas polícias de vários estados. Bolsonaro tem ligação com as milícias do Rio de Janeiro, todo mundo sabe, e agora ele está implantando milícias em governos estaduais. Pouco a pouco ele está implantando milícias em todo o Brasil. E o que acontece? Essas milícias estão pressionando os governos estaduais para melhores salários, para tudo mais, e ameaçando fazer greve. Já tem 12 estados que têm ameaça de greve, alguma ameaça dos policiais. Ou seja, esse pessoal, na verdade são milicianos, infiltrados na polícia, eles estão ameaçando greve, greve e greve. Para quê? Para colocar os governadores contra a parede. Mas também, eu falei isso aqui ontem, se o Bolsonaro algum dia resolver dar um golpe, não vai ser um golpe militar. E eu vi muita gente falando, Thiago, você está errado, os militares estão com o Bolsonaro. Vamos ligar uns pontos. Dá um Google. Em dezembro saíram várias notícias de que todos os praças estavam por aqui com o Bolsonaro por conta da Previdência Militar. O Bolsonaro deu tudo para as altas patentes e não deu nada para os praças. Ok, esse é o primeiro ponto. Então os praças estão descontentes com o Bolsonaro. 2. As Forças Armadas não têm intenção nenhuma de sujar as mãos. O Bolsonaro dando um golpe miliciano, as Forças Armadas só precisam fazer vista grossa. Eles não precisam sujar as mãos e apoiar o Bolsonaro em um golpe. Não precisa. É só fazer vista grossa. Porque o exército não vai a lugar nenhum sem o presidente mandar. Se o presidente não mandar, o exército fica olhando os milicianos quebrarem tudo e os governadores desesperados sem ter o que fazer. Ok. 3. Na posse do novo ministro da Casa Civil, muita gente pode não lembrar ou não saber, mas o Onyx Lorenzoni não é mais o ministro da Casa Civil. O Bolsonaro colocou um general que foi interventor no Rio de Janeiro. Lembra que teve intervenção federal no Rio de Janeiro? Então, o general que comandou essa intervenção é o novo ministro da Casa Civil. O Bolsonaro convidou todos os generais da ativa. Todos. São vários, são dezenas de generais. Só 2 foram. Eles estavam em Brasília e não foram prestigiar o novo ministro da Casa Civil, não foram prestigiar o governo Bolsonaro. Então, nem os generais, o pessoal da mais alta patente no exército, nem eles estão fechados com o Bolsonaro. Isso, quem acha que eles estão, não estão. Ninguém perde um evento político assim porque tinha outra coisa para fazer. Não foram porque não quiseram ir, não quiseram demonstrar apoio. Agora, o Bolsonaro começa a implantar milícias em várias polícias do Brasil. Essas milícias começam a tocar o terror, como em Sobral, lá no Ceará, quando atiraram até no senador. Mandaram fechar comércio, estão queimando o carro de polícia em Fortaleza, tá? Deus nos acuda. O governador do PT cometeu um erro gravíssimo, que foi pedir a Força Nacional. Por quê? Porque a Força Nacional, que o Sérgio Moro enviou lá para Fortaleza, é uma coisa que não tem como dar certo. Porque o chefe dessa Força Nacional, que agora é quem está comandando toda a segurança do Ceará, muita gente não sabe, mas ele é o candidato derrotado nas eleições para governo do estado. Então o governador do Ceará, que é do PT, ele não manda mais na segurança do estado dele. Quem manda é o candidato que era do PSDB e agora tem carguinho no governo Bolsonaro, por isso que o Sérgio Moro colocou lá, é o segundo candidato derrotado. É como se o Bolsonaro tivesse um problema de segurança nacional e ele colocasse o Haddad para comandar toda a segurança do país. O que os bolsominions iam pensar? Eu ia achar ótimo, você também, mas o que os bolsominions iam pensar? É isso que o governo do PT do Ceará está fazendo. O segundo colocado derrotado nas eleições do governo, é quem está
comandando agora toda a segurança do Estado, é quem vai negociar com esses grevistas, que a gente sabe que tem gente do governo, então vai ser aquele papo governo com governo, são eles quem vão fazer. Então, não tem como isso dar certo. E agora tem uma coisa, o segundo nome dessa intervenção, isso eu vi a informação da revista Fórum, é o marido da Carla Zambelli, aquele que teve um casamento faz pouco tempo, numa loja maçônica, num lugar todo, estava o Sérgio Moro lá. Então, ele, o marido da Carla Zambelli, ele é o número 2 agora da segurança no Ceará, da Força Nacional, que está lá tomando conta, já que a polícia está em greve, já que está um caos. Então, tem como dar certo? Não tem. É mais fácil eles se unirem com os manifestantes do que eles reprimirem as manifestações. Ainda mais quando a gente sabe que tem gente do governo Bolsonaro nessas manifestações. Então, péssimo. Eles chamaram a Força Nacional, tinha que ter dado um jeito de conter isso sem precisar de ajuda do governo, porque agora o governo Bolsonaro tomou o Ceará. O Ceará está tomado pelo bolsonarismo, pelo menos na área de segurança. E aí, se eles conseguirem fazer, melhoramos a segurança aqui no Ceará, aí o Sérgio Moro vai falar, tá vendo? Fui eu quem melhorei a segurança, fui eu quem salvei o Ceará, porque o governo do PT não conseguiu. E a mídia está toda hora repetindo que o governo do Ceará é do PT, olha só. Mas, se a coisa piorar, a culpa ainda vai ser do PT. A culpa é do PT. O governo é do PT. Nem a Força Nacional deu jeito, olha só. E se a Força Nacional ajuda essas manifestações a se alastrarem? E aí o governo do Estado perde completamente o controle sobre a polícia. Imagina o que acontece. E agora, quando a gente lembra que o movimento nacional, ou seja, o Bolsonaro está fazendo isso em vários estados, aí a coisa começa a ficar feia, porque ele pode estar usando o Ceará como um teste e falar, tá vendo? Dá certo. Em Minas Gerais, o Zema há algum tempo pediu também a Força Nacional, o Bolsonaro falou não. Mas no Ceará ele mandou. Se ele vê que dá certo, ele pode implantar isso em outros estados. E aí quando a gente vê, o Bolsonaro tem controle sobre a polícia de vários estados do Brasil. Não de um, não de dois, mas de vários. Já tem 12 em que há ameaça de motim. Então, é muito poder que está se dando ao Bolsonaro. E enquanto isso, eu vejo a esquerda discutindo, até agora, no Twitter, nos grupos de WhatsApp, no Facebook. O Ciro é bom, o Ciro Gomes é bom, não, o Ciro é ruim, o Ciro Gomes é um canalha, não, ele é legal, não é. Gente, dane-se se o Ciro Gomes e o Ciro Gomes são bons ou não são. O Bolsonaro está esboçando um golpe miliciano. Esse é o foco. O foco é o que está acontecendo lá. Eles atiraram num senador da República, e aí eles pararam, se retiraram estrategicamente, e 2 dias depois eles já invadiram 10 quartéis, estão colocando fogo em carro de polícia, todos encapuzados e armados com armas que foram pagas com nosso dinheiro para eles cometerem crimes, para mandarem fechar o comércio. Esse é o foco, e isso pode acontecer em outros estados. Começou no Ceará, mas Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, são vários estados que estão com ameaças de motins parecidos. E a gente não sabe quantas pessoas do governo federal estão infiltradas na polícia desses estados. A gente não sabe. Assim como estavam no Ceará. Tinha gente da polícia infiltrada no meio desses bandidos aí no Ceará. Então, em outros estados também deve ter. E eles estão formando milícias em polícias de todos os estados, tanto nas capitais como nos interiores. Sobral não é a capital do Ceará é Fortaleza. O caso está sendo em Sobral, mas está se alastrando para o estado inteiro. O governador pediu à Força Nacional, o Sérgio Moro colocou o candidato derrotado na eleição, um bolsonarista, para cuidar agora da segurança. O número 2 é o marido da Carla Zambelli. Pô, olha isso. E muita gente não sabe, também vi na revista Fórum, o marido da Carla Zambelli se casou com ela naquele lugar lá de maçom, e o grande nome daquela loja maçônica, que é o padrinho, não sei, tem um nome lá dos maçons, é o General Heleno. O mesmo General Heleno que está convocando o povo a protestar contra o Congresso. Então, olha o que acontece ao mesmo tempo. Primeiro, morre o Adriano da Nóbrega, que agora já se sabe que é amigão dos Bolsonaro, é o bandido de estimação dele. Bom, são todos bandidos, mas é amigão deles há muitos anos, que é acusado de homicídio junto com o Queiroz em um processo que está se alastrando há 17 anos, um inquérito, uma investigação que em 17 anos não deu em nada, até agora não ofereceram denúncia, não teve processo. Então, Queiroz e Adriano da Nóbrega são cúmplices
acusados de homicídio. O Adriano da Nóbrega morre, tem as coisas do celular dele, que o Bolsonaro está com um medo tremendo. Eles inventaram que ele foi torturado. Aí 2 perícias, tanto a perícia inicial quanto a segunda perícia, que teve 2 legistas, um contratado pela família do Adriano e outro que era o do Estado, 2 legistas experientes, e eles disseram, não teve sinal nenhum de tortura, já pode enterrar o corpo se quiser, faz o que quiser, mas ele não foi torturado. Ou seja, os bolsonaristas estão desesperados, mentindo sobre o caso, já começaram a mentir muito sobre o caso, porque a coisa vai ficar feia. O advogado do Adriano da Nóbrega é amigão do advogado do Flávio Bolsonaro. Eles são assim, juntos. Eles são da mesma gangue, Bolsonaro e Adriano da Nóbrega. O Bolsonaro viu, mataram um aliado meu, mataram um cara meu. O Adriano da Nóbrega, assim como o Queiroz, ele se trata de câncer no hospital mais caro do Brasil, pagando em malas de dinheiro, o Adriano da Nóbrega estava na Costa do Sauípe, um dos lugares mais bonitos do mundo, numa praia, numa mansão, pagando R$1.000 a diária em dinheiro, com malas de dinheiro. Que pagou 30 diárias no mínimo, ele ficou lá no mínimo R$30.000. Então, em dinheiro vivo. Todos os aliados dos Bolsonaro pagam tudo em dinheiro vivo. De onde vem esse dinheiro? O Adriano da Nóbrega não tinha intenção nenhuma de delatar o Bolsonaro. Pelo contrário, ele tinha intenção, se ele fosse pego, de inocentar o Bolsonaro e tivesse o que tivesse nos celulares dele, ele ia falar, não, isso é forjado, eu não fiz isso, Bolsonaro é inocente. Com ele morto, ele não pode inocentar o Bolsonaro. Então, os Bolsonaro entram em desespero, e aí passa pouco tempo, o general Heleno convoca o povo às ruas contra o Congresso, vamos contra o Congresso agora todo mundo, e aí começa um motim num estado do Nordeste que é governado pelo PT, a Força Nacional chega lá, e quem comanda agora a segurança do Estado, que o chefe da Força Nacional, é o candidato derrotado nas eleições que perdeu para o governador que foi eleito com 80% dos votos, e o segundo colocado, que teve menos de 15%, ele agora comanda toda a segurança do Estado, e o vice dele, o vice da segurança do Estado, é o marido da Carla Zambelli, que se casou num local cujo patriarca lá do local é o mesmo general Heleno. É muita coincidência. O Bolsonaro está esboçando, ele está fazendo um teste. E no governo Bolsonaro são várias vezes que eles fazem isso. Eles testam os limites da democracia. Ele vai testando, ele vê que deu para passar, ele vai indo mais. E aí, cada vez que ele testa o limite, passa dos limites, vem um editorial da Globo, da Folha e fala assim, o Bolsonaro agora passou dos limites. Aí dali 2 semanas, de novo, o Bolsonaro passou dos limites. Isso eles falam em editorial para falar, estamos contra o governo. Mas na primeira página, o UOL só dá voz para o presidente da PM, quer dizer, o chefe dos manifestantes falou que não sei o quê. Um manifestante e tal, manifestante, quando eu digo, são esses bandidos de farda. O outro bandido de farda falou isso, isso e isso, e chamando eles de policiais. Não são policiais, são bandidos. Policiais são os policiais de bem que fazem serviço em todo o Brasil, arriscam a vida pela população. Não é quem veste uma máscara e sai armado de viatura pela cidade mandando o comerciante fechar o comércio, não. Isso não é policial, isso é bandido. E aí a mídia dá voz para esses bandidos. E aí a Globo finge que a economia está bem. E aí a Folha fala que não, a economia vai melhorar, agora vai. Então, de um lado eles falam, o Bolsonaro está passando dos limites. E do outro lado eles estão felicíssimos com o projeto neoliberal do Paulo Guedes. E aí o Bolsonaro ele pode ir testando os limites da democracia e agora ele está testando um novo limite para ver se ele consegue pegar um estado inteiro que é governado pelo PT e falar, agora esse estado é meu, na base da força, na base da milícia. E o governador chama a Força Nacional e a Força Nacional vai lá para ajudar as milícias. E é isso que está acontecendo. E enquanto isso a esquerda só discute se o Ciro Gomes é bom, se o Cid Gomes é bom, se eles são canalhas, se não são. Gente, a discussão não é essa. Isso não interessa. O que interessa é o que está acontecendo, que é o Bolsonaro, de novo, passando dos limites da democracia e agora esboçando uma coisa que, se ele fizer em todo o país, aí a coisa fica feia. A coisa fica realmente feia, porque se ele começar a fazer o que ele está fazendo no Ceará, na Paraíba, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Pernambuco, e vai indo em vários estados, ele começa a dominar tudo. E aí você faz o quê? Chama a polícia, mas é a polícia que está dando o golpe com ele, então fica difícil. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se não é inscrito no canal, se inscreve e vamos à luta. Falou!